Abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Vamos pegar aqui do versículo 8. Versículo 8, vamos ler até o 17. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Amém? Na bênção aí? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, e não uma vez nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que eu envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe o aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Podem sentar. Na bênção. Hoje nós temos a ministração da ceia do Senhor. Nós temos também mais algumas coisas a ser feita. Então eu peço a compreensão da igreja que nesse momento, por favor, fiquem aí em seus lugares sentadinhos. Nós sempre ensinamos, falamos que esse momento da palavra do Senhor é o ponto máximo, é o ápice do nosso culto a Deus. Porque falar com Deus, expor os nossos problemas e as nossas necessidades é uma coisa, mas nós temos que aprender sempre a ouvir do Senhor. Então, quieta o teu coração, permaneça sentado. Se precisar ir ao banheiro, tomar água, aguarde um pouquinho, que dentro em breve, tá certo? Você estará podendo fazê-lo. Bom, nós começamos aí já o nosso projeto de vida, aquilo que Deus mostrou-nos para o próximo ano, para o ano de 2017. Então, para quem não pegou, depois estaremos distribuindo aí o nosso projeto de vida. E a palavra que o Senhor nos deu para o próximo ano é: olhando com os olhos de Deus. Amém? Olhando com os olhos de Deus. Eu quero dizer o seguinte: se nós pegarmos aqui, eu até peguei esse trecho para nós meditarmos, mas se pegarmos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, nós vemos muito essa questão do manifestar do Senhor em visão. E quando nós falamos de visão de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, tem duas palavras e dois momentos específicos que nós vemos a questão da visão de Deus. E que para nós, no português, é traduzido simplesmente por visão ou visão de Deus. A primeira, eu anotei aqui, chama-se Chazon. Chazon, em hebraico, é uma visão que Deus dá a respeito de algo que está ao redor, ou seja,
aquilo que nós estamos vendo aqui nesse projeto de vida para 2017. Chazon em hebraico é uma visão que Deus dá a respeito do ponto de vista dele. Amém, meus irmãos? É olhar com os olhos de Deus. E foi o que aconteceu aqui nessa passagem. E tem uma outra palavra, maré. Maré em hebraico é outro tipo de visão. É uma manifestação que Deus coloca onde Ele traz uma visão. Por exemplo, quando você vê ou eles viam um anjo do Senhor, ou viam algo real e palpável de maneira sobrenatural. Então essa visão é maré, que maré em hebraico quer dizer visão, quer dizer também olhar, refletir, ver algo. Então nós vemos, por exemplo, uma palavra também conhecida nossa, numas águas onde o povo parou quando saíam do Egito, águas de Mara. Águas de Mara. Mara em hebraico quer dizer amargo, mas também deriva-se desta palavra a palavra maré, que era como se fosse um espelho, onde refletia algo ali que nós precisávamos ver. Então nós vemos aqui duas situações diferentes. No Novo Testamento também não é diferente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o nosso Deus no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos também duas palavras no grego. Nós vemos uma que eu coloquei aqui, orasis. Orasis é também uma manifestação de Deus, mostrando, falando e fazendo com que você veja com os olhos de Deus. Amém? E tem uma outra palavra que eu anotei aqui, optácia. Que é também da mesma maneira ver algo sobrenatural que aparece, ou seja, um anjo, um algo assim, que é uma visão de Deus dessa maneira. Então nós vemos duas posições, nós vemos aqui duas coisas bem distintas, mas tanto uma quanto outra Deus manifesta, permite e age para que nós venhamos a crescer. Amém, meus irmãos? Sempre Deus, através de visão, através das visões que sempre deu ao seu povo, faz com que o povo caminhe e cresça, principalmente cresça pela fé. É Deus mostrando algo pelo ponto de vista dele. E é isso que Deus tem para nós para o próximo ano. Nós vamos começar a olhar as coisas e pedir para Deus, e o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai nos mostrar pelo plano de vista dele, o que está acontecendo, o que vem vindo, o que está por acontecer. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, em 1 Samuel, uma palavra muito conhecida, quando o pequenininho Samuel estava com Eli, e a palavra diz já no capítulo 3, no versículo 1, falava que naquele tempo, naquele período, não tinha visão nem profecia, e a palavra não tinha sido ministrada naquele local. Ou seja, quando não tem visão de Deus, geralmente o povo caminha ao declínio espiritual. E quando há visão de Deus, nós caminhamos para o crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? E também quero deixar claro aqui que nós não queremos caminhar no emocional. Não queremos caminhar em coisas emocionais. Nós queremos realmente fazer com que o Espírito Santo, que nos escolheu por habitação, traga à realidade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vemos várias passagens aqui no Antigo Testamento. Então, quando Deus mostrava e trazia a visão dele, o povo crescia espiritualmente. Quando faltava visão, havia declínio espiritual. E eu vejo que Deus está nos alertando, nos mostrando, para trazermos de volta isso para as nossas vidas. A palavra de Deus para esse ano de 2016 foi voltando às veredas antigas. Amém? Onde pedimos e clamamos a Deus para que trouxesse de volta os valores verdadeiros da igreja, do corpo de Cristo, da Israel do Senhor. E agora nós vamos estar pedindo e clamando ao Senhor que Ele sempre nos mostre que estejamos caminhando conforme a sua visão. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos esse manifestar de Deus. Nós vemos Deus, por exemplo, falando com Pedro.
Quando ele chegou a Pedro e deu-lhe uma visão daquele grande lençol que descia do céu, e ele falou: come aí, Pedro, todos esses animais aqui. Porque ele tinha já um plano para tudo aquilo que tinha à frente, com relação à casa de Cornélio, com relação aos povos que não eram judeus, a salvação para todos os povos, e que coisas que antes tinham determinado valor, agora Deus estava mudando os valores, porque agora a bênção e a graça do Senhor prevalece. Amém? Também no Novo Testamento, nós vemos a questão de Paulo, quando insistia em viajar para um lado, e o Senhor lhe deu em visão um homem na Macedônia, dizendo: passa na Macedônia. E através disso, nós vemos a palavra do Senhor sendo realmente ali estabelecida para salvar, e o evangelho entrar numa região que hoje nós conhecemos como Europa. E dali o evangelho foi se alastrando por toda a terra, chegou até nós hoje. Amém? Se Paulo não tivesse prestado atenção nessa visão, provavelmente as coisas teriam sido diferentes. Não que Deus não fizesse, porque se um não faz, Deus levanta o outro. Mas as coisas caminhariam de modo diferente. E nós vamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, situações que nós passamos, e momentos que nós estamos, nós achamos que é problema. E de repente tudo isso é um mover de Deus para uma solução maior, melhor e definitiva ali na frente. Você crê nisso, meu irmão? Então nós vamos estar entrando, terminando esse ano de 2016, agradecendo a Deus por tudo que já fez, e vamos entrar debaixo da bênção e da fé na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Agora vamos meditar aqui nessa passagem. Então nós vimos até agora que Deus é um Deus que sempre vai estar falando a respeito de visão. E olha só, aqui nós vemos um determinado momento em que o rei da Síria, Ben-Hadad II, ele levanta uma peleja, uma guerra contra Israel. E nós vemos Deus movendo e agindo, e o mesmo Deus faz hoje nas nossas vidas. A nossa luta hoje não é contra homens. Você crê nisso? E se encontra principados, potestades, dominadores das regiões celestes. Porém, tudo que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. Por isso essa palavra nós podemos trazer para a nossa vida e entender os planos de Deus. Aquilo que também fala lá no livro de Hebreus é para nós hoje, nessa noite. Aqui foi tudo sombra, a antiga aliança é sombra dos bens vindouros e da graça de Deus nas nossas vidas. O que eles viram lá somente como sombra, hoje nós podemos usufruir na realidade espiritual para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos entender essa palavra. Eu quero estar meditando com vocês aqui. Então, veja bem, começando, um grande exército da época da Síria, se levanta contra Israel e faz motins. Se nós pegarmos no livro de história, a conquista de Ben-Hadad, a conquista da Síria nessa época, uma das táticas de guerra deles era o famoso motim. Não era uma guerra aberta, declarada, era estar escondido, se preparando para pegar o inimigo no contra-ataque de maneira sem perceber, a hora que não está vendo. Então, essa era a tática da Síria. E eles firmavam determinados pontos, iam em determinados lugares e ficavam ali, como diz o ditado popular, na moita, escondido, esperando o momento de o famoso ataque surpresa. Mas de repente, contra Israel, a coisa não funcionava. Como nós lemos aqui. Por quê? Porque havia um homem de Deus, chamado Eliseu. E Deus revelava a ele e falava a ele. Deus dava visão, Deus enxergava aquilo que humanamente nós não enxergamos. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, Deus enxerga aquilo que humanamente nós não enxergamos. E eles armavam um motim aqui. Eles armavam um ataque escondido aqui em determinado lugar. Aí Deus falava para Eliseu, avisa o rei que ali, em determinado lugar, está um motim. E realmente eles iam lá e acontecia justamente o inverso. Ao invés do exército da Síria atacar, eles eram atacados pelo exército de Israel. Então acontecia o inverso.
Por quê? Porque a visão do Senhor, os olhos de Deus, estava sobre tudo e todas as coisas. Chegou ao ponto de bem andar e chamar e falar assim, não, vem cá, chama o exército, chama seu alto comando e fala, quem de vocês está nos traindo? Ele achou que havia ali no meio espiões. Ele achou que ali no meio havia pessoas que estavam delatando. Quando eles armavam uma estratégia de guerra, armavam uma estratégia, alguém ia lá e contava para o rei de Israel. Eles achavam que estava acontecendo dessa maneira. Eu vou, quem de vocês está acontecendo? Quem de vocês é o traidor? O que está acontecendo? Aí de repente, um lá levanta a mão. Interessante que, apesar de ser do inimigo, ele conhecia a Eliseu. Ele sabia que havia lá um homem de Deus. Ele falou, não tem ninguém aqui que está te delatando, que está te entregando. Não há nada disso, rei. É que tem com eles um homem de Deus. E que Deus mostra, revela, traz à luz aquilo que está oculto. Amém, meus irmãos? E eu quero declarar nessa noite que estou diante de homens e mulheres de Deus. Que Deus traz à luz toda a estratégia do inimigo. E eu quero declarar que estou diante de uma igreja que tem a bênção e a unção do Senhor, assim como tinha Eliseu. Amém, meus irmãos? Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. A diferença é que naquele tempo não havia ainda o sacrifício de Jesus, a graça não era sobre todos, a bênção e a unção era pontual, com um aqui e outro ali. Hoje nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E da mesma maneira que o Senhor mostrava a Eliseu, Ele vai mostrar a cada um de nós. Basta termos o coração aberto, basta estarmos em comunhão com o Senhor, basta nós sermos realmente aquele do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor, nosso Deus, Ele está à procura de visionários. Às vezes a palavra visionário traz um impacto. Eu quero dizer o seguinte, visionários, no bom sentido da palavra. Aquele que tem uma visão de Deus. Eu creio que ninguém que estude, leia um pouquinho a respeito de Abraão, a respeito de Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Ezequias, Ezequiel, Daniel, e tantos outros homens de Deus, também do Novo Testamento, como por exemplo Paulo, Tiago, João, ninguém que leia um pouquinho, que foram homens visionários de Deus. Eu duvido que alguém se atreva, alguém que lê, alguém que realmente, mesmo no natural, sem querer entrar no espiritual, possa dizer que eram homens incoerentes. Não, eram homens visionários. Se você pegar o livro de Apocalipse, tirando ali o início das 7 cartas às igrejas, o restante do capítulo 7 até o 22, até o finalzinho, nós vemos essa palavra aqui, essa palavra orasis, que vem também de oráculo, ou seja, Deus dando visão através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Você, é claro, se Deus quiser te mostrar de maneira sobrenatural uma visão, Ele vai te mostrar, mas de repente através da palavra, Ele vai mostrar, Ele vai dar visão a você de algo que você nem imagina. E nós vemos em todo o livro do Apocalipse, João, depois você pode conferir em casa, dizendo assim, eu vi aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, eu vi uma taça sendo derramada, eu vi um anjo do Senhor com as trombetas, eu vi. Ele estava dizendo ali o seguinte, Deus revelou a ele coisas sobrenaturais, amém, meus irmãos? Ah, mas foi só com João? Não, é o mesmo Deus conosco hoje. E o Senhor espera de nós uma igreja visionária, uma igreja que enxergue além, uma igreja que entenda os princípios do Senhor, uma igreja que entenda como Paulo, que diz que mesmo na alegria, mesmo na maneira de trabalhar, ele fez e também na maneira de receber, estava lá, porque ele entendia o propósito de Deus e a visão de Deus para a vida dele, que era levar o evangelho aos gentios.
Nós vemos também o visionário Pedro, que sabia muito bem e entendeu o propósito do Senhor, em que ele estava ali para levar a palavra e comandar todo aquele exército do Senhor, para que aquilo que Deus colocou como base continuasse firme em todos os ensinamentos. E não parou por aí. A igreja continua e o caminhar do Senhor continua. Esses homens visionários tiveram o tempo deles, estão na glória, nós cremos nisso, e o Senhor está aguardando novos visionários de Deus, assim como aconteceu aqui com Eliseu. Então Deus já mostrava para ele antes, e ele ia para o rei e falava assim: olha, os sírios agora fizeram um motim em tal lugar, pode ir lá. E as coisas aconteciam. E o interessante, olha só, que de repente o rei Haddad, Ben Haddad, diz assim: bom, é esse homem, o problema é esse, então vamos eliminar, é fácil. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão: quando você realmente abre o seu coração, o seu entendimento, tá? Para que Deus possa mover no sobrenatural e te dar visões, se prepara, meu filho, que o inimigo vai tentar te derrubar. Mas tem um detalhe, como diz a palavra do Senhor: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que são dele. Amém, meu irmão? Não precisa nem se preocupar em convocar anjo. Ai, pastor, eu preciso saber o nome do meu anjo. Ai, eu preciso saber o nome dos anjos que eu preciso chamar. Meu irmão, não precisa nem se preocupar, porque a hora que precisa, Deus já dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Agora é claro, meu irmão, nós temos que estar atento à voz do Senhor, àquilo que Ele tem, assim como Eliseu fez. E o que aconteceu? Aqui nessa passagem, olha que interessante, eu citei inclusive esses dias atrás, na quarta-feira, quando nós começamos aqui a mostrar aquilo que Deus tem para nós. Quando o moço, no versículo 15, acompanhe comigo. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, então nós vemos aqui, não é Geazi, porque Geazi já tinha sido descartado pelo que ele tinha feito, caiu de lepra, amém? Mas agora um outro que estava auxiliando Eliseu, provavelmente da escola de profetas que ele tinha, homem de Deus também que crescia com ele e caminhava com ele, mas precisava ainda ser polido, como muitos de nós aqui muitas vezes precisamos ser polidos com relação àquilo que Deus tem para nós. Então, apesar dele ser um profeta também, apesar de ser um homem de Deus também, a palavra diz aqui um moço, e quando fala moço não é questão simplesmente de idade, aquele que ainda está começando a caminhar, aquele que ainda não entendeu os princípios do Senhor na totalidade, aquele que ainda não entende a enxergar e olhar com os olhos de Deus, e ele levanta e vê o real. Ele levanta e vê aquele grande exército que veio à noite, sitiou a cidade, cercou a cidade. Meus irmãos, imagina você, qualquer um de nós, numa cidade chamada Dotã, uma cidade pequena. Se você pegar no livro aí, pesquisar a respeito de Dotã, uma cidade pequena, não era Samaria, nem Jerusalém, não era fortificada, não tinha muralhas, ou seja, humanamente falando, um local fácil para qualquer exército entrar e executar aquilo que estava determinado, ou seja, pegar Eliseu. E esse moço levanta de madrugada, provavelmente para orar, alguma coisa assim, deve ter subido no monte para orar. A hora que ele olha, ele vê o natural. E eu quero que você entenda, porque tem muitos aqui hoje que estão olhando para o natural, assim como esse moço estava olhando. Olha só o que ele viu. Então ele levanta de madrugada. Versículo 15, quando o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu e viu que um exército com vários carros tinha cercado a cidade. Então o moço perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? E eu quero dizer que nessa noite, muitos às vezes estão nessa situação, estão sitiados na sua vida, no seu caminhar, estão cercados. Aquela velha situação, como veio o povo de Deus quando saiu, do Egito. Não sei se você já esteve nessa situação, ou se está nessa situação, ou se você não esteve e não está, fique tranquilo, um dia estará. Aquela famosa história do beco sem saída, como aquele povo que saiu do Egito,
caminhando e andando, de repente chegaram no famoso beco sem saída. Na frente, o mar. De um lado, muralhas de pedra, uma escarpa. Do outro lado, outra escarpa. Vamos engatar ré. Atrás, o exército do faraó. Aquela velha situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Alguém já passou por isso, gente? Ou será que foi só eu? E isso é natural, meu irmão. Eu quero ver quem na face da terra que não fica tremendo nesse momento. Não adianta, por mais espiritual, por mais homem e mulher de Deus que seja, chega nesse momento, meu irmão, você treme nas bases. Por quê? Porque o natural está ali. Nós enxergamos o natural. Deus vê o sobrenatural. Fala comigo, enxergar com os olhos de Deus. Aí Deus de repente vira para Moisés nessa situação, assim como fez aqui com Eliseu, e diz para Moisés, Moisés, um visionário de Deus, diga para o povo que marche. Se fosse eu, já de cara responderia, já na ponta da língua, marchar para onde? Se pelo menos tivesse Jacó aqui para mostrar uma escada para o céu, nós já subíamos agora. Para onde vou? Mas Deus mostrou para Moisés, com certeza, mostrou com os olhos dele. Não sabia direito o que ia acontecer. Diga para o povo que marche. Amém? E marcharam. Marcharam para onde? Para onde estavam indo, para frente. Para onde? Para o mar. De repente chegaram na praia. E dali para frente vocês conhecem a história, tá? Um visionário levantou, levanta seu bordão, levanta sua vara. Enfim, todas as coisas aconteceram, porque havia ali um visionário de Deus. Ali alguém com o coração aberto para ver e enxergar as coisas nos olhos de Deus. Aquilo que para você hoje é uma tragédia, meu irmão, para Deus é ferramenta para milagre. Amém? Fala assim comigo, tragédia no natural é ferramenta para milagre de Deus. Você quer milagre, meu irmão? Tem gente que ora, eu quero milagre, Senhor, eu quero ver um milagre na minha vida, Senhor, eu quero ver um sobrenatural na minha vida. A Deus fala, na bênção. Só tem uma maneira de milagre de Deus suceder na sua vida. Tem que vir um negócio que te bloqueie. Porque se for natural, você vai sair, não é milagre. Amém? Se Moisés tivesse barcos infláveis, não seria milagre. Se Moisés fosse um escalador de escarpas, não haveria milagres. Se Moisés tivesse ali armas suficientes, ele ia virar para aquele povo, meia volta vou ver. E enfrentava o exército de Faraó. Mas não tinha nada disso. Só há uma maneira de milagres acontecerem na nossa vida. É quando as situações difíceis acontecem. Amém? E é nessa situação que nós precisamos enxergar com os olhos. E é isso que Deus está prometendo para nós como igreja para o ano de 2017. Amém, meus irmãos? Tem gente me olhando, pastor, 2017? Ainda tem. Novembro, dezembro. Será que eu sobrevivo até enxergar isso? Meu irmão, se prepara. Porque para ele pode começar já a fazer agora. Amém? Nós temos aí projetos de Deus para as nossas vidas. Amém? E olha só que interessante. Quando esse moço, esse profeta chegou para conversar com Eliseu. Friso meu, tá? Bíblia, tradução contemporânea do Maurício. Ele estava dormindo. Ele já está dormindo, gente. Foi bem cedo que o outro levantou. Eu imagino que ele estava lá, olha, sabe aquela hora de sono mais gostosa, assim, de manhãzinha? Ele chama, acorda, Eliseu. O que foi? O exército. Mas está tudo lá. Você não acredita. Vieram, mas vieram valendo. Olha, são que nem gafanhotos ao redor. Está para todo lado. Ele só faz o seguinte. Senhor, tudo bem. Ele viu no natural. Bota os óculos de Deus. Amém? Nós fizemos aqui, ficou interessante esse aqui, né? Porque às vezes nós não bota os óculos de Deus nele. Tá bom, você viu o natural, meu filho, você viu? Olha agora
o sobrenatural. Olha só que interessante, versículo 16. Ele respondeu, Eliseu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ai, que maravilha, uma igreja espontânea desse jeito. Olha só, continuando, versículo 17. E orou Eliseu, e hoje nós oramos por todos nós que estamos aqui, a mesma oração. Amém, meus irmãos? Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, meus irmãos? A sua situação está difícil? Deus vai te mostrar com os olhos dele. Em nome de Jesus, que Deus abra os seus olhos espirituais e que você veja a situação com os olhos dele e de repente você enxergue algo aí que você nem imagina. Amém, meus irmãos? Carros de fogo, fogo de Deus, meu irmão. Para aqueles que são do Senhor é fogo purificador, para os inimigos é fogo consumidor. Na bênção, meu irmão. Uma vez me falaram: ai pastor, o fogo de Deus é fogo consumidor. Eu falei: depende do lado que você está. Depende de onde você se encontra. Se você está achando que é consumidor, meu irmão, mude de lado urgente. Porque o fogo de Deus realmente é assim. O fogo de Deus é consumidor para os inimigos e purificador para aqueles que são dele. Amém, meus irmãos? E olha que interessante. Deus, meu irmão, os olhos dele são outros. Eu vou ler aqui o restante com os irmãos para você entender. Tá? O que aconteceu? Deus abriu a visão. Deus trouxe a visão espiritual para aquele servo de Eliseu. Aquele seu companheiro, aquele que estava com ele. Amém, meus irmãos? Ele enxergou algo que não tinha enxergado antes. Em contrapartida, ele tirou a visão dos inimigos. Quer ver só? Continuando. Versículo 18, rapidinho para a gente entender tudo isso que Deus tem para nós nessa noite. Acharam aí o versículo 18? Enquanto, tem um enquanto aí na sua Bíblia? Amém? Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira essa gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém, meu irmão? Eliseu pediu para que o seu menino enxergasse. E pediu para que ferisse de cegueira. Essa ferida de cegueira eu quero trazer para vocês. Presta atenção, eu falo sempre aqui. Presta atenção nos detalhes da palavra. Amém, meus irmãos? Presta atenção nos detalhes da palavra. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19. Lá no capítulo 19, versículo 11. No capítulo 19 nós vemos quando Deus mandou os seus anjos a Sodoma e Gomorra. Pediu para que tirasse de lá Ló e a sua família, pela intercessão de Abraão. Amém, meus irmãos? E aqueles anjos entraram na cidade. E de repente aqueles homens, olharam aqueles rapazão fortes, com bíceps ali, aqueles anjos. A hora que olharam as asas dos anjos e aqueles homens, foram atrás. E de repente, esses anjos entraram na casa de Ló. E os homens começaram a bater. Falaram: opa, traz para fora essa turma que entrou aí. Puxa, não, mas que maravilha. Aí um dos anjos do Senhor fala assim: Senhor, fere-os com cegueira. Cegueira espiritual. Eles começaram a procurar e diz que eles batiam de porta em porta e não achavam a casa de Ló. Eles eram da cidade, eles sabiam onde morava Ló. Ló, ele era na época um juiz na cidade de Sodoma. Eles sabiam muito bem onde morava o juiz, mas de repente eles não achavam. Por quê? Porque o inimigo cegou de maneira espiritual. Amém, meus irmãos? Da mesma maneira que ele quer trazer visão espiritual para nós. E aqui aconteceu a mesma coisa. Quer ver que interessante? Olha só, ele fala: fere-te, fere, Senhor, esses homens com cegueira. E olha que interessante, versículo 19. Disse-lhes Eliseu: não é esse, daí, olha só que interessante, disse-lhes Eliseu: não é esse o caminho, nem a cidade, segui-me, e vos guiarei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Eles não estavam cegos fisicamente.
Eles ficavam cegos espiritualmente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, meu irmão: quando você abre o seu coração e deixa o agir, a visão de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, mostrar aquilo que Deus tem de verdade, verdadeiro, para que você cresça espiritualmente, para que o reino de Deus venha a ser estabelecido. Ou seja, quando você se deixa ser levado como instrumento de Deus, Ele te dá a visão, e os inimigos que te perseguem nem vão saber onde você está. Além de pedir isso, olha só que interessante, ele desce, sai da cidade, olha a confiança na palavra de Deus. Eu imagino que os profetas que estavam com ele, ficaram atrás, tudo escondido atrás das árvores. O que ele vai fazer? Ele desce e fala lá: quem que vocês estão procurando? Ele, abertamente. Quem que vocês estão procurando? Ah, um homem chamado Eliseu. Ah, Eliseu! Você sabe como é que ele é? Descreveram Eliseu. Friso meu. Amém, gente? Descreveram Eliseu. Ele falou assim: vem e segue-me. Então, obviamente, eles não estavam cegos fisicamente. Amém, meu irmão? Como que ia seguir o homem de Deus se eles estivessem cegos? Se você chegar para um ceguinho e falar assim: ceguinho, tudo bem, vem, segue-me. Vem, ceguinho. Ele vai só te seguir se você ficar falando: vem. Ele vai seguindo pelo som. Como que vai seguir? Meu irmão, entenda o princípio de Deus para a sua vida. A visão que Deus te dá é a mesma que cega quem te persegue. Amém, meu irmão? Não vai cegar espiritualmente, mas de repente eles vão ficar perdidos. Onde que está aquele camarada que eu quero destruir? Onde que está a casa daquela pessoa que eu quero fazer o trabalho? Vai fazer trabalho no lugar errado. Onde que está aquele que eu quero destruir? Mesmo que esteja próximo, esteja junto com você. Ai, pastor, estão me perseguindo. Ai, pastor, estão fazendo... Meu irmão, abra seus olhos espirituais, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, meu irmão? Creia na palavra viva do Senhor sobre a sua vida, e Deus estará agindo no sobrenatural, dando visão daquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, e ao mesmo tempo estará cegando aqueles que te perseguem, que te caluniam, aqueles que vão às vezes te caluniar. Vai chegar lá, é a mesma coisa da cegueira espiritual. Eu quero amaldiçoar o... não sai. Porque o Deus que age aqui é o Deus que age ali. Amém, meus irmãos? O Deus que te capacita a fazer com que a sua fé seja fortalecida. E se for preciso, meu irmão, não há necessidade, mas se for preciso, Ele pode até mostrar os anjos que estão com você. Não há necessidade. Confia no Senhor. Mas se for preciso, Ele vai mostrar. E é o mesmo que vai agir com os seus inimigos. Amém? Por isso você vai entender que Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Fala assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Pastor, eu vou lá, eu vou quebrar a cara daquele cara, eu vou chutar, eu vou espernear. Não adianta, meu filho. Abra os olhos para que Deus tem para você. Abra os olhos para que Deus está mostrando para você. E esse mesmo Deus que abre, que cuida de você aqui, vai fazer, vai segurar, vai retardar e vai agir para lá. Amém, meus irmãos? Outro exemplo clássico aqui, bem aqui para nós, porque Jesus veio para mostrar para nós todas as coisas. Ele agiu, viu, fez para nos mostrar. E a palavra diz que tudo aquilo que Ele fez, nós podemos fazer. Amém, meu irmão? Pelo poder do Altíssimo. Jesus era um ilustre desconhecido? Será que ninguém sabia quem era Ele? Por que então que Ele caminhou durante 3 anos e ninguém botou a mão nele? Primeiro, porque Ele é Deus e Ele tinha visão de Deus, amém? E cegava os inimigos. Tanto que teve que haver uma traição por umas moedas de prata, que esse é outro assunto, depois eu vou falar aqui como que aconteceu no espiritual, para que pudesse falar. Pare um pouquinho para analisar. Precisava o sumo sacerdote, que estava no templo, que um dia antes, Jesus expulsou de lá os vendilhões do templo, com chicote. Claro que sabia quem era Jesus. Precisava falar para Judas: Judas, tá bom. Nossa, entrou um bicho aqui na minha visão.
Precisava Judas falar assim: Judas, vai lá, olha, e dá um beijo nele, para a gente saber quem é. Precisava. Será que eles não conheciam Jesus? Será que ele era tão parecido com Pedro, Tomé, Barnabé e todos os outros? Será que era a cara de um, focinho do outro? Não é possível, gente. Claro que não. Sabiam muito bem, mas aqui vem a questão, que até então, até Deus poder liberar, aqueles homens estavam na cegueira espiritual. Amém, meus irmãos? Contou que o seu irmão está ao seu lado e fala assim: se Deus não permitir, ninguém toca em você. Você crê nisso, meu irmão? Ninguém toca em você. Não porque você é bom, porque você fez jiu-jitsu, porque você faz não sei o quê, porque você é faixa preta em Karate Kid. Nada disso. É porque Deus sela a bênção sobre a sua vida. E o inimigo pode tentar pelejar, mas ele nem te enxerga, porque Deus age. Amém, meus irmãos? E aqui só para terminar, vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele fala lá, ele chega no meio dos inimigos, fala assim: ó, vocês querem pegar Eliseu? Vem aqui, vem atrás de mim. Ah, como que é? E descreve, né? Eu imagino assim, descrevendo ele. Puxa, é assim? É. E ele é bonitão que nem eu. É mais ou menos parecido que nem você. É, então vem aqui que eu vou, me segue que eu vou levar. E olha só, versículo 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre esses olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam no meio da Samaria. A Samaria ali era a capital daquela região. A Samaria era uma capital. Obviamente ali estava o exército, ali estava o rei, ali havia forças armadas. Ele falou: vem, segue. A hora que chegou lá, Senhor, abre os olhos. Não que eles estavam cegos cego naturalmente. Ele falou: Deus, agora tira a cegueira espiritual deles e mostra. Eu imagino que de repente: Eliseu! Eu aqui. A hora que viu, estavam no meio dos inimigos. Amém, meus irmãos? Fala assim: a obra de Deus é completa na minha vida. Você crê nisso, meu irmão? Ele abre, ele faz caminho onde não existe. Ele abre o mar, se você estiver encurralado. E se não abrir, meu irmão, ele te capacita para andar sobre as águas. Amém? E se ele não abrir e não fizer você andar sobre as águas, ele te faz aprender a nadar na hora. Mas de algum jeito, você sai da situação. Você crê nisso? Ah, mas o inimigo vem atrás. Será seguro pela mão do Senhor. E olha só o finalzinho aqui, só para a gente entender o princípio de Deus. Olha o coração aqui daquele que tem o coração aberto a Deus para enxergar com os olhos de Deus. Fala assim: enxergar com os olhos de Deus. Bom, se fosse eu nessa situação aqui, provavelmente eu agiria de maneira diferente. Mas vamos ver o que aconteceu? Olha só. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Interessante, que aqui, olha só, a questão desse homem de Deus, que o próprio rei o chamava de pai. Amém, meus irmãos? Não que ele fosse pai do rei no natural. É a questão aqui de filhos espirituais. Amém? E filho espiritual é aquele que obedece, que entende os princípios daquele que está enxergando. Se eu não estou enxergando, mas o outro está enxergando, eu obedeço. Amém? E olha só que interessante, versículo 22. Respondeu ele: não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses por prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu Senhor. Ah, glória! Assim apresentou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas e sírios na terra de Israel. Amém? Princípio de Deus. Olha aqui a palavra do Senhor, tá certo? Romanos 12 nos ensina isso. Se te ferir aqui, você trata bem. Trata bem seu inimigo. Pastor, isso não é fácil não. Eu posso aplicar para tudo, mas até para sogra. Trata bem, meu irmão.
Trata bem. Ou seja, ele sabia, a palavra do Senhor é muito bem clara. Se você está numa peleja, tudo bem, você pode até matar lá no Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Mas, se você fez prisioneiro, não pode matar, de maneira alguma. E o rei perguntou, posso matar? Posso matar? Ai, que maravilha, posso extirpar com eles? Não. Até tira as armas, põe eles sentadinho, faz um banquete, serve eles. Olha que maravilha. Eu imagino a cena. Sentaram todo mundo, trouxeram carneiro assado, pão, água, riram, falaram, aí lá começaram a rir, falar. Você lembra aquela vez que vocês esconderam ali na estrada, né, indo para Jericoara? Nós vimos vocês lá, maravilha, vocês estavam lá e nós chegamos por trás, vocês lembram aquela vez que vocês se esconderam lá, não sei onde, querendo pegar a gente? Nós estávamos lá também, olha que maravilha. Trataram bem, serviram. Aplicaram aqui um princípio que só tornou verdade depois da vinda de Jesus com a graça de Deus. Porque é só pela graça. Amém, meus irmãos? Você tratar bem inimigo é só pela graça. Não adianta você me dizer, não, eu consigo. Não vem com hipocrisia não, meu irmão. Não vem com essa história, não. Não tem condições. Tratar bem inimigo é só pela graça de Deus. É só, meu irmão. Não tem outro jeito. Mesmo aqueles casos mais simples, que muitas vezes faz a gente perder a bênção. Tome cuidado, porque às vezes coisinha pequena faz a gente perder a bênção. E às vezes coisinha à toa. Nós temos que tomar cuidado com as raposinhas. Amém, igreja? Porque às vezes nós ficamos preocupados com os grandes problemas da nossa vida e esquecemos das raposinhas. Como está lá no livro de Provérbios. Cuidado com as raposinhas. Pastor, essa raposinha é tão bonitinho. Parece um cachorrinho, daquele que o Alan gosta de pegar por aí e levar para casa. Ai, que bonitinho, né? Mas não esqueça, a palavra diz, raposa não come uva. Amém, meu irmão? Raposa é carnívoro. Eu nunca vi raposa chupando uva. O dia que você vê, me avisa, porque é algo sobrenatural. Ela não é herbívora. Pastor, então é pequenininha. Além de ser pequenininha, está no meio, né, da uva, da plantação de uva. Mas a raposinha, ela bagunça e derruba as flores. E sem flores, não tem frutos. Então toma cuidado, meu irmão. Às vezes coisas pequenas. Fala assim, visão de Deus. Olhos do Senhor. Amém. Eu quero dizer o seguinte, vamos só dar um exemplo aqui rapidinho para nós encerrarmos. O que são as coisas pequenas que às vezes faz nós perdemos a bênção? Às vezes coisinhas simples. Você está no shopping, chegou de carro, procurando vaga. Aí as únicas vagas que tem são reservas especiais. Já passaram por isso? Né? Aí você fica dando volta. Aí você vê uma vaga naquele lugar. Aí você vira, tal, vem. A hora que você vai entrar, vem um correndo. Aí, meu irmão, é óculos de Deus. Visão de Deus. Para você não xingar, mandar para aquele lugar, não sei o quê. Isso sem falar, que você começa já a planejar na mente. Aí a hora que ele sair, eu vou lá com o meu canivete, vou cortar os 4 pneus, vou arrancar o limpador de para-brisa dele. Para, meu irmão, para com isso, tá certo? Desce do seu carro, pega uma flanelinha, passa no vidro. Dá uma passada de flanelinha, aí vai, escreve um versículo bem bonito e põe ali, para a hora que ele chegar ele achar que é multa, e não é multa, é a palavra de Deus. Coisas pequenas, precisamos de visão de Deus, amém? Eu quero ver quem de nós faria aquilo que Eliseu mandou fazer. Aproveita, põe no paredão. Põe todos alinhados. Se fosse o rei Josabe, põe tudo no paredão. Pega os melhores arqueiros, manda flecha. Quem acertar mais flecha no pequenininho, no menorzinho, ganha um prêmio no final do ano. Misericórdia. Quero ver quem que faria isso. Não, faz uma festa. Muda.
É o princípio da semeadura. Amém, meus irmãos? Nós temos que semear aquilo que nós queremos colher. Fala assim, visão de Deus. Amém? O princípio de Deus sendo aplicado. E Deus vai fazer por nós. Em nome de Jesus. Você crê? Amém? Você crê que Deus pode agir? É pela misericórdia. É pelo agir do Senhor. Porque Deus é Deus de palavra. Deus é Deus que age nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ele nos capacita a vencer. Se você está numa situação aí, num beco sem saída, bênção de Deus. Já pede para o Senhor ver. Eu sei que tem gente pensando assim, pastor, eu não preciso de um óculos para ter tua visão. Me manda um binóculo. Manda um daquele bem potente, ainda com infravermelho de visão noturna, Senhor, porque eu não estou enxergando nada. Mas Deus vai fazer. Amém? Fala comigo. Meus problemas são ferramentas para milagres de Deus. Em nome de Jesus. Amém?